E aí pessoal, Rafael Bronísio, mais uma vez com vocês. Dessa vez vamos fazer a leitura facial da Cleópatra. Fizemos anteriormente da Cleo, aí eu resolvi acrescentar Ópatra. Nossa, piada horrível. Brincadeiras à parte, pessoal, seja muito bem-vindo, já deixa o seu like aí. Muito obrigado pelos comentários, né, que vocês têm deixado tanto aqui quanto no Instagram, pelos feedbacks e também pelos pedidos. Futuramente vão entrando aí as análises das quais vocês vão pedindo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, quero começar falando aqui que Cleópatra ela é praticamente uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade. Então ela fez parte, né, de um governo lá do Egito, enfim. Já vou logo dizendo que eu não sei nada sobre ela, então basicamente o que eu vi foi uma entrevista da BBC e basicamente foi isso, porque o que eu preciso, quanto menos eu souber, é melhor, porque a análise fica mais neutra e menos mimimi daqueles que chegam do nada e já querem falar um monte de bobagem. Mas uma coisa é certa, muitos acabaram, né, colocando a imagem dela em filme, na arte, como uma mulher fútil, uma mulher que, apesar de poderosa, mas muito entregue, né, aos prazeres da vida. E só que é o seguinte, a visão dos estudiosos e cientistas diverge um pouco, né? Porque eles acabam apontando como uma rainha extremamente estrategista, né, de ambições políticas fortíssimas, mulher que ela muito hábil, né, influente, grande poder de manipulação, né, de mobilizar as coisas para conseguir o que ela queria. Enfim, e não necessariamente era pela sensualidade, que, diga-se de passagem, nem era tão sensual assim, né, de acordo com o que diz os estudiosos do assunto. Então aqui tem um busto dela, né? Aqui você vê nessa imagem, inclusive ela está aqui sem o nariz. Eu acho que é a primeira tentativa de harmonização facial em estátua, em busto, tiraram. Mas se você for olhar dentro da cultura, existem muitas estátuas, bustos, enfim, que são sem o nariz. Então isso aqui não é à toa, tá? Isso aqui já tem um ensinamento aqui por trás, em que a gente precisa saber. Se você for olhar, por exemplo, lá no Éden, quando, né, no livro do Gênesis, quando o Criador, né, quando Deus ele faz lá o homem, né, ele com as próprias mãos faz do barro, mas aí quando ele vai dar a vida àquele barro, ele sopra nas narinas. É o que diz lá no Gênesis, lá no início da Bíblia. Então esse soprar nas narinas foi o que deu vida ao homem. Então a palavra vida que vem né, de espírito, que é o espírito de vida. Então essa palavra espírito, ela está muito ligada ao sopro de vida. Por isso que você vê hoje, quando vai fazer exame de espirometria, tem a ver com sopro, né? E sopro e espírito tem um vínculo aí muito antigo. Então, os egípcios, por exemplo, eles acreditavam que a vida era dada pelo sopro, então e isso entrava pelo nariz. E quando se cortava, né, se arrancava o nariz, praticamente impedia a pessoa de entrada no mundo dos mortos. Né? Então, tanto é que uma das punições, né, para quem, por exemplo, cometia adultério, como exemplo, né, eles arrancavam o nariz, então aquela pessoa não poderia entrar no reino dos mortos. Então, por exemplo, numa estátua que muitos acreditavam que o próprio espírito dos faraós, por exemplo, né, enfim, eles habitavam nas estátuas. Então, quando arrancavam o nariz, ele ficava preso ali. Então, é assim que se acreditava antigamente. Então, daí você vê, né, que por vingança, muitas vezes, iriam lá e arrancavam os narizes da estátua. Então, para você ver que dentro desse aspecto simbólico, né, que eu costumo muito falar do ego, do eu, mas o assunto ele é mais abrangente, né? Então, esse mexer com o nariz pode falar de trocas também, né?
visto que fala de entrada de oxigênio, de combustível de vida, é a porta de entrada desse combustível, né? E que sem esse oxigênio a pessoa não vive. Ela pode viver um tempo sem comida, pode viver um tempo sem bebida, mas se ela ficar um tempo pequeno sem respirar, isso pode ocasionar lesões seríssimas no cérebro e ela rapidamente entra em óbito. Então, dito essas questões aqui, olha, você já começa a ver em alguns bustos que ela tem um nariz, né, bem avantajado, né? Aqui nas moedas você vê, inclusive essa moeda aqui ainda mostra um perfil mais grego, né, que é esse nariz assim que vem reto. Mas quando você vai olhar aqui, você já vê que não é reto, mas é que ele é bem proeminente. Você vê uma mandíbula e queixo bem destacados e ainda uma região, né, da frontal muito destacada também. Mas antes eu só separei aqui, deixa que eu leio aqui para vocês, só para você contextualizar, que como eu não conheço muito bem a história, olha o recorte que eu peguei. Poder acima da beleza e da sedução, que é a imagem, né, que muitos venderam dela nos filmes, beleza e sedução. Então, olha, por muito tempo, o recorte que eu fiz, por muito tempo Cleópatra foi tratada como uma linda rainha do Egito que seduziu os romanos, e ela fascinou filósofos francês Pascal, inspirou obras de Shakespeare, pinturas de Tiepolo, acredito que seja isso, não conheço, e alguns filmes de Hollywood. Mas, para Tildesley, da Universidade de Manchester, é preciso deixar todo esse imaginário popular de lado para entendê-la. Aí já fala um pouquinho a voz da ciência, né, e do estudo. Ela não era essa mulher sedutora, glamurosa, de que os diretores pretendem, né, ou parecem gostar tanto em mostrar. Não há evidência de que ela tenha tido mais do que 2 parceiros sexuais. Aí já entra mais na questão, né, de parceiro sexual. E aí no final ela fala, aqui, né, a BBC, eu acho que gostamos de vê-la assim, como sedutora de vários homens. Há algo atraente nisso, mas é muito injusto e também diferente aí da realidade, né? O que eu fiz então? Eu peguei 2 reconstituições faciais, né, baseado aí, né, essa aqui, por exemplo, foi de uma egiptóloga, né, que se baseou aí em alguns bustos, algumas moedas e alguns registros, né, mais seguros, né, que se tem sobre ela por ser mais antigo, tá? Essa daqui eu já não consegui ver bem a fonte, mas eu vou falar um pouquinho. Ela não é branca do jeito que se coloca, né, na arte, até porque, inclusive, fizeram, né, estudos com os restos mortais da irmã da Cleópatra e, inclusive, encontraram ali resquícios de etnia africana também. Então, existe um misto aí. Mas uma coisa aqui que acaba ficando claro é esse nariz bem avantajado, né? E o nariz grande, né, pegando essa questão do ego, né, já falei também que tem um pouco a ver com o instinto de sobrevivência. Então você vê que são pessoas de grande força de vontade, né, de caráter mais bem firme, bem, sabe, aquelas pessoas persistentes e determinadas. Então, sim, também de ambição, e que muitas vezes precisam ser notadas, elas precisam aparecer e muitas vezes desejam muito fortemente o poder. Então, alguns podem pender para o poder financeiro, outros podem pender para a visibilidade, né? Até porque essa característica denota muita influência pessoal, tá? Então, e interessante que se a gente for, porque é um pouquinho diferente o nariz grande, às vezes o nariz comprido, e o dela também você vê que nos registros que é comprido, e os artistas forenses e egiptólogos, enfim, que fazem essa reconstituição facial, acabaram preservando aí, né, esse registro do nariz grande, então, e longo, que vai reforçar também questões de estrategistas,
é característica de pessoas planejadoras e ambiciosas. Diga-se de passagem, na Cleo eu falei também um pouquinho sobre isso, na Óprata eu vou falar também, na Cleópatra também. Então, o nariz grande de uma pessoa, de uma análise, pode ser diferente do nariz grande de outra análise por causa do contexto. Então, até aqui eu só falei de um ponto de ancoragem, que foi o parâmetro nasal. Agora, deixa eu pegar essa outra aqui, que ela, assim, me parece mais semelhante principalmente da moeda que a gente viu, né? Porque o egípcio ele não tinha o cabelo, né? Geralmente eram carecas mesmo, eles raspavam a cabeça, né? Por causa, tinham horrores aí de pegar possível praga, piolho, enfim. Então eles raspavam a cabeça e colocavam peruca. Isso aqui dá mais esse aspecto de peruca, né? E também você vê que aqui tem menos, vamos dizer assim, menos beleza, tem uns traços mais robustos, né? Não só de nariz, mas de mandíbula, do osso zigomático. Você vê que, né, da testa também, você vê que é bastante ângulo. Você vê que é um rosto yang, que é um rosto masculinizado, né? E aqui eu acho que dá para eu fazer uma combinação de informação melhor até do que esse, porque aqui nós vemos também a questão, puxando aí um pouco para o nariz, né? Dito, deixa eu mudar aqui a cor, dito romano, que tem essa questão da giba aqui um pouco mais acentuada, que também vai falar de pessoas conquistadoras, pessoas de temperamento nitidamente mais enfático aí, né? Pessoas que são de personalidades mais apaixonantes e apaixonadas naquilo que fazem, você vai ver que tem esse perfil. E quando a gente configura aí com a mandíbula mais, né, mais marcadas aí, a Cleo tem um pouquinho disso aqui também, curiosamente, né, que foi a análise anterior. Então isso aqui também pode, dentro desse contexto nasal aqui, vai falar de liderança e comando, vai falar de combate, controle, decisões muito repletas de vigor e de muita proatividade também. Então fica um contexto mais interessante, né? Essa região aqui, até que nessa parte aqui não está tão alta, mas isso, né, no rosto aí do passado, quando você vai ver os neandertais, você vai ver, né, os nossos irmãos mais primitivos também, você vê que é uma característica de alfa, né, daqueles que tinham imponência dentro do seu grupo, né, eram considerados o alfa. Então, são características, né, bem marcantes aí, um pouco diferente, né? Aqui você ainda vê mais doçura, né? Principalmente aqui na região da testa, você vê que tem mais traços arredondados, você vê ainda mais, vamos dizer, um estilo mais doce. Agora, nós não podemos confirmar, né, por mais que especulemos uma característica mais doce ou mais, né, combativa, mais yang, aqui está mais para yin, apesar desse nariz bem projetado, né? Quando eu falo yin, né, que é energia mais feminina, pessoal, é uma linguagem oriental. Quando eu falo yang, é uma linguagem, é uma característica energética mais masculina. Eu costumo dizer que se fôssemos falar na psicologia analítica de Jung, aqui já seria a característica mais ânima, né, que é a energia mais feminina, e aqui seria uma energia mais ânimos, que seria a energia mais masculina. Bom, basicamente isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Lembrando que é uma análise hipotética, nós não sabemos de fato como que é, até porque as reconstituições faciais, elas têm muito da parte artística também, né, que é a parte mais carnosa. Então, os especialistas pegam a parte mais, né, mais sólida, como a parte óssea, e então eles reconstituem, enfim. Pretendo futuramente aí fazer uma live com
Cícero Moraes, que é uma pessoa famosíssima aí dentro dessa questão de reconstituição facial, brasileiríssimo. Então, vamos ver aí, vamos tentar contato, já tentei algumas vezes, mas ele é uma pessoa muito difícil de tempo por conta dos seus compromissos, mas uma hora ou outra nós iremos conseguir. Forte abraço aí, pessoal, e até a próxima análise.